Olá a todos, eu me chamo Vitor Eduardo, sou estudante de Psicologia do 8º período da Unipar de Cascavel. Eu faço parte do Programa de Iniciativa Científica, o PIC, onde eu sou orientado pelo professor Luiz Augusto Vieira Júnior, e a gente conduz essa pesquisa com o tema Perspectivas sobre Ideias de Gênero e Solidão Masculina na Era da Inteligência Artificial. Bom, por que esse tema? Por que estudar esses 3 pontos? Existem várias produções atualmente sendo feitas a respeito dessa epidemia de solidão, que é esse fenômeno social de solidão generalizada, algo testemunhado no mundo inteiro, principalmente entre as gerações Z e Alpha, que são 2 gerações que já cresceram com a internet, que já cresceram nesse mundo conectado, que acompanha toda essa promessa de comunicação sem fronteiras e inovação tecnológica que a gente vê na prática, que vem produzindo alguns indicadores de saúde mental bem alarmantes. Então, por exemplo, em 2023, a Organização de Saúde Mundial declarou que a solidão era uma questão prioritária de saúde mental, que eu acho que já revela muito do porquê que é necessário estudos a respeito disso. No nosso caso, a gente achou relevante trabalhar o gênero masculino no solo brasileiro. Tem muitas estatísticas interessantes a respeito. Por exemplo, uma delas que é preocupante na mesma medida que é interessante de estudar a respeito é que 80% dos suicídios no Brasil são de homens, né? O que revela novamente que a gente precisa estudar tanto como essas questões de saúde mental estão dialogando com esse mundo virtual, onde elas se encaixam, como elas se articulam, e envolver também a questão de gênero, né? Trabalhar o que exatamente é o ser masculino atualmente e como isso se reflete nesse que eu citei e em todos os outros dados de saúde mental bem preocupantes que a gente tem. Então, qual que é o objetivo final da pesquisa, para onde ela vai? Basicamente, estudar os ideais de gênero, os papéis, entender o que é ser homem atualmente, o que isso produz, tanto individualmente quanto socialmente, e entender como isso conversa com esse mundo que passa por essa epidemia, nesse mundo que tinha uma promessa de se aproximar com a internet, de ser mais livre nesse sentido, mas que tudo parece que mostra que existe um distanciamento de humano para humano. E claro, né, que quando a gente fala de mundo digital, não tem como não incluir a inteligência artificial, que é talvez a maior tecnologia criada pela humanidade até então. Então, referente à questão de gêneros, a gente utilizou artigos e literaturas populares para trabalhar essa discussão. Acredito que a mais popular seja o livro A Vontade de Mudar, da Bell Hooks, que foi o livro que me jogou primeiramente na discussão sobre gêneros, é super didático. Mais adiante, é interessante pensar também os pontos desse estudo sobre as vias da esquizoanálise, que é essa abordagem da psicologia que consegue unir múltiplos pontos, que consegue enxergar transversalidades, que consegue ver, por exemplo, como papéis de gênero são diretamente atravessados pelo sistema capitalista e vice-versa, abordagem que faz isso muito bem. E falando mais especificamente sobre a inteligência artificial, é relevante incluir ela nessa pesquisa, até porque a própria indústria da IA já reconheceu que existe uma demanda de afeto humano, que existe o contato humano mudou atualmente, a forma de se relacionar, por conta disso que a gente tem tantos chatbots feitos especificamente para conversar com humanos, para servirem como amigos, terapeutas virtuais. A gente tem casos de relacionamentos amorosos com inteligências artificiais. A própria economia realmente reconheceu que há um enrijecimento do contato humano. No Brasil, os dados apontam que a maior parte da população que utiliza IA para suporte emocional são jovens com dificuldade de socialização, e o que é muitas vezes divulgado como um possível ombro amigo, só que virtual, a gente tem dados que apontam que na verdade é mais um veneno do que remédio, né? O uso diário de chatbots na verdade está mais atrelado a níveis maiores de dependência emocional ao longo do tempo, menores níveis de socialização. Então é sempre interessante pensar se a IA ela pode servir com um possível contato humano, um ombro amigo, ou se ela pode acabar se tornando uma engrenagem nesse sistema já enferrujado que são as relações humanas, né? E ao longo da pesquisa acaba ficando essa reflexão, né? Essa tecnologia que a cada avanço gera tantas questões ambientais, econômicas, sociais, políticas e culturais que a gente não tem resposta, que nem quem fornece para nós tem algum plano, alguma estratégia de sustentabilidade, alguma coisa sobre isso. Fica a pergunta, né? Até onde essa tecnologia vai? Será que ela está nos beneficiando? Será que é algo que dá mais perguntas do que respostas? Precisa avançar? Precisa continuar dessa forma? Será que a IA de fato é tão inevitável como nos é divulgado? Ou será que quem fornece ela para nós precisa que a gente acredite nisso? Então, fica muitas reflexões ao longo do nosso trabalho. Acredito que era a intenção desde o início fazer algo bem didático para que pudesse contribuir tanto com a comunidade da psicologia, mas também com outras áreas do conhecimento, né? E é uma pesquisa que eu acho que é bem relevante nos dias atuais. São 3 temas que têm uma correlação muito importante para ser estudada. Estou muito satisfeito com o que foi feito, o que será feito e com a orientação do professor. É isso.